RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Nós aqui vamos começar com a situação da criminalidade em São Tomé e Príncipe. Hoje mesmo noticiamos um rapto com agressão ocorrido na sexta-feira passada a uma cidadã portuguesa por dois jovens. Um deles é multi-reincidente, que se encontra em fuga até ao momento. Neste mesmo dia, na sexta-feira passada, estes dois jovens teriam também assaltado uma rolote na Trindade e têm estado, na verdade, nos últimos tempos a praticar vários crimes no país e com recurso à arma. Na última semana também o Conselho de Ministros esteve reunido e emitiu um comunicado orientando, na verdade, as forças de defesa e segurança a reforçarem as medidas de fiscalização das ruas e a terem mão dura com os criminosos. Meyer António, começo contigo. A situação da criminalidade em São Tomé e Príncipe tem sido recorrente, tem sido crescente. Nesta última semana, como fizemos referência, mais dois casos, digamos, de destaque, mas bem recentemente, se quisermos juntar, uma mulher também foi assassinada pelo seu ex-companheiro, embora não tivesse assim este ponto midiático. Por isso, pergunto-lhe como é que tem acompanhado essa situação da criminalidade, este anúncio do governo para que se tenha mão dura, o que lhe parece também? Bom, a criminalidade é preocupante e nós todos estamos preocupados com isso, porque qualquer santomense entende que o país está perdendo a fama que tinha de um país calmo e um país seguro. Mas quanto ao comunicado do governo que diz para ter mão dura, eu acho uma piada. Piada porque nós pensamos que a criminalidade se combate só com reforço policial. Isso é um erro grave que muitos governos fazem e continuam fazendo. A criminalidade se combate com exemplos e com restrição social. E dar a oportunidade às pessoas para que possam ter meio de subsistência. Eu vou só começar. Quando nós temos um país em que os dirigentes, em que os políticos fazem violam leis, roubam, se possa assim dizer, e nada lhes é feito, então as pessoas começam a pensar que é normal cometer furtos, cometer roubos, cometer assassinatos. As próprias instituições nacionais, instituições de Estado, assassinam e ninguém é julgado, ninguém é condenado. E o primeiro-ministro próprio diz que há presunção de inocência. Então, dá asa para que os outros também façam a mesma coisa. Então, o governo não pode dizer que temos que ter mão dura quando o governo próprio, dentro do seu seio, não tem mão duras. A criminalidade não começa só com a violência. Desde pequenos atos de corrupção, que é deixado para lá e passando a mão à cabeça das pessoas, isso vai multiplicando. Temos exemplo dentro do governo de ministros que violaram a lei claramente e o governo, o seu primeiro-ministro, passou a mão à cabeça e fez como que não passou nada. Então, vamos ter mão dura como se o próprio governo dá exemplo de que a criminalidade é benéfica. E que quem faz crime deve ser exaltado ainda. Então, eu acho isso uma palhaçada. Eu acho isso, quer dizer, nem dá para expressar aquilo que eu gostaria de dizer. Porque quando nós temos dirigentes que convivem com a criminalidade, põem no seu seio governamental pessoas que fazem crime, pessoas que cometem falhas, cometem erros, que violam leis, então ele não tem moral nenhum para falar disso. E nós sabemos que dentro do seio do governo, tem pessoas que fazem isso. E continuam lá como se nada passasse. Depois, outra questão, nós temos a ver caso de justiça. Já chegou o momento para nós repensarmos bem a justiça. E na hora de pensar na justiça, metendo o juiz de acordo com a nossa cor partidária, é todos os partidos políticos sentarem e de verem a questão de justiça. Realmente, há na justiça pessoas que devem ser retiradas da justiça porque já não tem moral para estar lá. Mas também há pessoas que podem ser aproveitadas. Porque se nós não começarmos a condenar severamente todos os casos de corrupção, todos os casos de violação, todos os casos de criminalidade, como deve ser, mesmo envolvendo políticos, mesmo envolvendo militares, envolvendo polícias, até o simples cidadão, vamos continuar a ter essas ações. E é isso que nos falta no país. Começamos a dar exemplos, começamos a punir todos
perante a justiça sem ver para a cor partidária, sem ver para se tem farda ou não tem farda, sem ver se é ordem de soberania ou não é ordem de soberania, e sem que o mesmo ministro vai dizer que há presunção de inocência. Quem falhou deve responder nas bases do tribunal, independentemente daquilo que ele tiver, independentemente da classe social que lhe pertencer. Quando começamos a fazer isso, então vai diminuir a criminalidade no país. E associado a isso, o país deve ter uma política coerente de emprego. E de emprego não vou dizer que é só estatal, é criar condições para que as pessoas possam ter rendimentos. Porque a criminalidade começa quando as pessoas não têm rendimento e quando as pessoas têm muito, como pode dizer assim, tempo livre em excesso sem locais para fazer, nada para fazer. Eu dou um exemplo. Se depois das 18 horas a 9 horas em Santo Tomé e Príncipe, não há mais nada para fazer. Ou ir para bar para beber, ou ficar em casa fechado. E isso cria nas pessoas estresse, que as pessoas começam a viver por esses caminhos. Nós temos que pensar o país de uma forma coletiva, de uma forma sistêmica, de forma que possamos dar às pessoas alternativas para viver, para divertir e para crescer. E quando nós começamos a ter isso, as pessoas começam a preocupar-se com o seu rendimento, com o seu emprego, ela não tem tempo para pensar na criminalidade. Agora, quando nós não temos, não fazemos nada disso, depois das 18 a 9 horas, o país fica todo parado, ninguém faz, as pessoas não têm nada para fazer, não há emprego. Mesmo aquelas pessoas que cometem erros, cometem crimes, violam as nossas leis, cometem irregularidades, são vangloriados pelo próprio poder. O que é que vamos esperar? O país vai continuar a ser criminalidade. Se hoje alguém cortou-me um dedo, eu vou dar só um exemplo, Josimar, só assim. Se alguém me cortou um dedo hoje, eu digo, só foi um dedo, eu vou curar, não passa nada, porque é um dedo. Amanhã ele vai cortar meu braço todo, porque eu deixei ele cortar meu dedo. Mas desde que ele cortou minha unha, já lhe chama atenção. Ele já não vai pensar em vir cortar meu dedo. Em nosso país, não, nós achamos, não, essa unha que ele cortou não tem nada, vamos ponderar isso. É o que tem acontecido no país e as pessoas vão ganhando o hábito disso. E depois, há muito consumo de drogas, de bebidas alcoólicas, que é talvez o mais barato que existe. Temos hoje bares por todos os cantos, temos bar. Temos pontos de venda de álcool por todo lado. As pessoas sabemos onde tem cannabis, liambas à venda. E a venda ou a plantação. E não fazemos nada. Então, como é que nós vamos dizer que a criminalidade vai diminuir? Se nós não estamos a fazer porque nós nunca não apontamos na prevenção. Deixamos que acontecer, depois vamos agora tomar medida. Não, temos que apostar na prevenção. Se nós não prevenirmos as coisas, nunca vamos chegar lá. E mais outra coisa. Como nós fazemos uma prevenção de tudo isso? Nós temos que começar a ensinar as pessoas a alimentar bem, e alimentar bem apostando na nutrição, para que as pessoas não pensam que álcool é uma solução. Temos que ensinar as pessoas a buscar rendimento, a buscar diversão fora do álcool. Temos que dar essas alternativas todas. Depois, para nós exigirmos mais, ou nós começamos a ter também, como posso dizer, a justiça mais severa. E para ser severa, tem que ter com as pessoas da justiça que sejam exemplos, não com as pessoas do executivo, nós sabemos que tem cadastros. Meyer, é aqui onde eu ia questionar. Um destes jovens, pelo menos suspeitos, é multireincidente e até a última vez que esteve na prisão só saiu, segundo os elementos da polícia, porque teve um relatório médico que ele declarou como um inválido, ou seja, por invalidez, alguém que supostamente não teria capacidade para continuar na vida do crime, mas vê-se que participou só neste fim de semana em 2 ações criminosas, uma delas de assalto com agressão a uma cidadã estrangeira, uma portuguesa. O que é que isso pode deixar transparecer também? Eu vou dizer uma coisa. Nós, em Santo Tomé e Príncipe, por causa da política, nós misturamos a política com a questão de direitos humanos e depois, muitas vezes, nós tratamos alguns criminosos como heróis. E isso tem acontecido ultimamente. A pessoa que já que não agrada a uma corporatividade e cometeu crime ou tem envolvido em crime, nós tratamos como heróis só para manchar o outro partido político por fazer isso. E aconteceu ultimamente. Pessoas com cadastro, mas nós achamos como se fosse um herói. E essa visão também que nós fazemos, depois quando acontecem esses casos, vamos dizer que, não, porque ele já estava lá, mas se estivesse lá preso, com aquelas condições, e disseste que não pode sair porque é perigoso, ia surgir um grande grupo a dizer, não, tem que sair também, tem que sair. Basta só se ele tivesse uma conotação política de algum partido. Então, nós temos que deixar a justiça
como nós temos que deixar, às vezes, a questão de direitos humanos não se aplica em todos os casos. E, para isso também, para que ele saia em liberdade, se é um preso perigoso, nós temos que exigir do Estado que a cadeia tenha condições necessárias para assistir medicamentosamente os presos. E isso também é isso que nós temos que exigir do Estado. Porque se ele foi feito se viu que ele não tem condições de passar na cadeia, então ele é uma prisão onde poderia ser atendido e não sair em liberdade. Obrigado. Um preso perigoso, nós podemos ficar em liberdade assim. Obrigado, Meyer. Vamos aqui também ouvir um pouco a opinião de Liberato Muniz sobre esta temática. Liberato, a situação da criminalidade, o próprio governo reconhece no seu comunicado que tem estado a aumentar no país e com novas práticas totalmente atípicas àquilo que é o contexto da sociedade são-tomense. Como interpretar isso face, sobretudo, a estes últimos tempos e a estes 2 casos desta última semana? Josemar, muito boa tarde uma vez mais. Eu devo dizer que, ao ouvir isso novamente, eu fico de veras preocupado. Não preocupado porque o caso não está sendo resolvido, mas preocupado porque entendo que os vários governos em São Tomé e Príncipe continuam de uma forma séria e grave a brincar com o país, a brincar com São Tomé e Príncipe, porque assim, que São Tomé e Príncipe não é um país rico, todos nós sabemos. Que São Tomé e Príncipe não tem condições suficientes para resolver tudo, todos nós sabemos. Mas São Tomé e Príncipe tem dinheiro para pagar 5.200.000 todos os meses para os salários e São Tomé e Príncipe tem mínimas condições para conseguir, de certeza, resolver os problemas básicos do país. E qual é um dos problemas básicos do país? É precisamente a justiça e as instituições que colaboram para que a justiça seja feita em São Tomé e Príncipe. Porque é através da justiça que isso tudo vai avançar. E o que é que nós verificamos? Que vários governos, há sempre o venerando Conselho de Ministros, há sempre o Presidente da República, há sempre o Presidente do Tribunal, do Supremo Tribunal, do Tribunal de Primeira Instância, do Ministério Público, que falam, mas no fim, o que é que nós vemos? É somente neste momento. Então, eu entendo que passado tantos anos, com tanta gente a falar sempre da mesma coisa, é inaceitável que São Tomé e Príncipe até hoje não tenha efetivamente uma monitorização de todas as instituições no sentido para que a justiça seja feita, para que nós tenhamos efetivamente um país seguro. Porque não basta o Conselho de Ministros reunir, como disse o Meyer António, e vir dizer-nos que tem-se que tomar medidas mais rigorosas e por aí fora. E eu pergunto, quais são as condições que se têm dado efetivamente a essas instituições para que elas possam funcionar e possam ter arcabouço suficiente para resolverem esses problemas? Como é que nós vamos continuar a resolver os problemas de perseguir, por exemplo, delinquentes, quando a própria Polícia Judiciária não tem meios nenhum para o fazer? Eu vou dizer o seguinte, neste fim de semana, eu tive filho de uma amiga minha que faleceu na boca do inferno, e eu tentei fazer tudo no sentido de tentar encontrar meios em São Tomé e Príncipe para que esse menino fosse salvo, ou para que pelo menos se tentasse encontrá-lo com a máxima distância possível. Contactei várias fontes em São Tomé e Príncipe, e a resposta é, temos muita vontade. E eu soube que a Marinha estava reunida com toda a gente, mas eles não tinham condições nenhumas para proceder a essa busca. Por quê? Porque nós temos militares, temos gente da Marinha, ganham dinheiro todo fim de semana, mas as condições efetivas para que eles possam resolver os problemas, o Estado continua a não dar. E o Estado o que é que faz? Vai fazendo que dá condições, eles vão fazendo que vão trabalhando, e no momento certo nós temos problema por resolver. E uma coisa que não entendo de maneira nenhuma dos vários governos, e esse governo agora, nesse momento, como é ele o governo, é aquilo que nós temos que chamar mais atenção, é como é que um ano passado, já um ano, com mais de um ano do governo, nós não vemos nada em termos de mudança da justiça em São Tomé e Príncipe. Meus senhores,
A justiça santomense está mal. Nós temos gente dentro dos tribunais que não funcionam, que não estão preocupados com o funcionamento da justiça em São Tomé e Príncipe. E toda a gente sabe, mas eles continuam lá de forma natural e nada se faz. Nós até hoje não encontramos nada de mudança em termos da justiça e logo nós não podemos ver nada em termos da mudança de segurança em São Tomé e Príncipe. Por quê? Nós cada vez mais temos problema de energia. Nós temos pessoas que roubam constantemente, assaltam as roças e por aí fora. E o que acontece? Nada. Pessoas são presas e os tribunais não fazem nada. Mas ainda mais, indo para o caso do menino, que eu também conheço esse caso minimamente, é ainda mais grave. Esse menino que é delinquente é mais grave. Como é que até hoje nem o Ministério da Justiça, nem o Ministério da Saúde, por exemplo, vem dizer o que aconteceu efetivamente para que esse moço esteja solto? Como é que um juiz pode pôr esse menino fora? Com que argumento? O quê? Quais são os argumentos basilares que ele encontrou? E qual é o médico? Qual é o inquérito que já se fez a este médico para ter dito que esse menino está nessas condições, quando afinal de contas ele tem toda a mobilidade, ele faz tudo o que ele pode fazer? Então, é preciso nós termos coragem de responsabilizarmos uma pessoa em São Tomé e Príncipe. Mas mais do que responsabilizar as pessoas, é preciso dar condições para que o debate seja efetivamente feito e que nós possamos monitorizar as ações todos os dias. Só a polícia, nós vemos, por exemplo, o caso das polícias. Eles aparecem simplesmente fardados. E eu pergunto, quais são mais condições que eles têm para efetivamente executar os seus trabalhos em São Tomé e Príncipe? Qual é a segurança que nós damos aos polícias para que eles possam fazer efetivamente os seus trabalhos? Então, é preciso que o governo deixe de fazer comunicados, mas tome medidas concretas. Não é mandar fazer, é ir ao local, é reunir com a polícia, é reunir com os superiores da polícia, é ver o que eles precisam, o que não precisam e como começar a funcionar, mas com uma grande mais-valia de monitorização efetiva de todo o sistema, todos os dias, para que efetivamente nós possamos saber que ele funciona ou que não funciona. Porque se não funciona, nós temos que alterar. Ou é porque quem está à frente não é competente, então temos que encontrar outras pessoas. E o Meyer diz bem, nós não podemos estar a subjugar o país ao interesse de amigos, interesse de políticos, interesse de quem está no poder. E se isto continuar assim, eu acho que nós corremos o risco em São Tomé e Príncipe de perdermos o maior bem que nós temos, que é o turismo e que é a simpatia das pessoas. Porque se todo mundo em São Tomé e Príncipe começa a ter medo de ser assaltado, começa a ter medo porque não há ninguém que lhe transmite segurança, então o pouco que nós ganhamos do turismo podemos vir a perdê-lo muito rapidamente. Então Obrigado. Eu entendo que o governo tem que rapidamente atuar. Não é fazer comunicado, repito, não é fazer comunicado. Porque de comunicados nós temos N governos e nada se fez. Obrigado, Liberato Muniz, por esta análise. Adelso Costa, bem-vindo. Pergunto, São Tomé e Príncipe é um país inseguro? É um país seguro? Como é que se sente residindo aqui, circulando aqui, particularmente nos últimos tempos? Ligue o microfone, por favor. Boa noite a todos que nos seguem, a si e aos outros colegas do painel e aos outros que estão do outro lado do ecrã a nos acompanhar. Um especial boa noite. Bem, eu continuo a dizer que São Tomé ainda continua a ser um país seguro para viver e para que possamos desfrutar a vida como em qualquer outra sociedade. Mas, infelizmente, nos últimos dias tem havido uma onda de acontecimentos, eventos criminais que já nos leva a pensar o que está a passar em São Tomé, na verdade. Nós temos um país onde o sociólogo quase que não omite opiniões, os psicólogos também quase que não omitem opiniões, e a sociedade de São Tomé está andando de um lado para o outro como que fosse um barco no mar à deriva, e isso mostra a razão dos últimos dias. Nós temos a criminalidade, principalmente a juventude santomense. Se nós hoje perguntamos o que qual é o plano do governo ou do Ministério da Juventude, quais são os desafios para o dia de hoje, para a juventude, e o que espera o futuro para nós jovens São Tomé,
quase que não temos resposta. Então, nós temos uma juventude que, podemos dizer, está lutando para safar, para poder sobreviver, buscando mecanismo para poder, se calhar, esperar o que o futuro, se calhar, não nos dá aquilo que nós esperamos como esperança de vida, como formação, como família. Então, hoje nós podemos dizer, se não ensina ao jovem, podemos resumir essa frase para qualquer um de nós, santomenses, que dirigimos o país, se não ensinamos o jovem a fazer coisas corretas, de um modo ou outro vão aprender a fazer coisas erradas. E nós podemos ver a nossa juventude, nesses últimos tempos, estão aprendendo, fazendo coisas erradas. E como isto, cada dia que passa, a nossa juventude apanha gosto em praticar ações criminais. Se nós olharmos para a nossa juventude, nós jovens, uma das coisas que já foi referido aqui, é difícil encontrarmos emprego. Segundo, a formação é quase formação orientada para direito, praticamente formações que não desenvolvem a competência para a vida. E depois, se nós olharmos para a questão familiar, hoje, nós jovens, se olharmos para nós jovens, que família nós fazemos parte hoje? Ou família monoparental, ou família em que o pai mais está ausente. Então, tudo isso contribui para que o jovem ele olhe para o meio que tem, por exemplo, a internet, o álcool, o fumo. Então, tudo isso faz parte da juventude nos nossos dias. Porque no passado, quem conheceu a juventude santomense, fumar, às vezes nós, como criança, pegávamos um papel, fazíamos um cigarro. Tipo, a nossa maneira para fumar, você chega em casa, se os teus pais souberem que você fumou, estás lixado. Hoje é ao contrário. Os pais, a encarregada de educação, parece que convive com essas coisas como se fosse normal. Uma criança que bebe, uma criança que toma um copo de bebida, ninguém condena, é normal. Então, nós estamos num mundo em que E como reverter isso, Adélcio, além das questões já defendidas por Meyer e pelo Liberato, de maior investimento, de criação de melhores condições nas forças de defesa e segurança, particularmente na Polícia Judiciária e na Polícia Nacional, que ações mais devem ser adotadas de forma mais urgente para se reverter este ritmo crescente da criminalidade em São Tomé e Príncipe? O primeiro passo é trabalhar com as famílias. Nós precisamos conhecer os jovens que mais estão vulneráveis. Os jovens vulneráveis, precisamos conhecer as famílias. Trabalhar com as famílias, precisamos compreender como é que vive, o que é que faz. Porque quando ninguém tem nada para fazer, ele vai fazendo coisa errada. Ele pratica o crime. Então, trabalhar com a família. Segundo passo, orientar o jovem a ter ocupação. Há muitos jovens que não têm ocupação. Vocês passam na praça ou nos bairros, grande parte dos jovens só sabe jogar bisca, 61. Você não vê jovem a ler. Ler livro hoje em Santo Tomé é uma coisa terrível. Ninguém lê. Você vê, grande parte das juventude está numa tasca com bisca 61 até a hora da noite. Segundo, grande parte da juventude gasta muito tempo bebendo aquilo que se vê na internet. O que o jovem vê na internet, o meme, falar da sexualidade, falar de bebida, falar de coisas outras. Parece que nós estamos perdidos nesse mundo do meio de telecomunicação, do meio de telecomunicação que nós temos hoje no mundo, que nos oferece o mundo. Nós estamos orientados para ver, consumir as coisas que vêm de outra realidade. E nós sabemos como é que o Facebook é. Ele traz-nos tudo que existe no mundo, desde crime, sexualidade, sem responsabilidade e tudo mais. Então, é preciso também orientar o jovem para que ele possa buscar aquilo que lhe interessa para a sua vida. Outra questão, o desporto. Nós praticamente não temos desporto. A juventude hoje não tem gosto, não há grandes clubes, não há centro de formação para a juventude em termos desportivo. Então, a juventude hoje ele bebe aquilo que vê na internet. Quando nossa mente bebe muito aquilo que é crime, bebe muito aquilo que é violência, a nossa mente é como esponja, não é? Entra água, depois vai saindo pouco a pouco. E é isso que nós temos hoje em Santo Tomé. Então, é preciso orientar o jovem para que ele possa ter sentido da competência para a vida. E outra questão também, é preciso orientar o jovem a ter a responsabilidade familiar, que ele contribua para a sua família, que ele
tenha orientação para depois ser alguém proativo na sua família. E hoje nós não temos. É a outra questão que nós temos que para tomar, concluir, Adélcio. Sim, outra questão que temos que tomar com muita urgência é dizer a nós, os crescidos, o que aconteceu em 25 de novembro. Não trouxe a justiça, e nós dissemos em vários programas. Falta da justiça clara, aberta para uma sociedade como nós, que é 100% jovem, vai mostrar-nos que quem comete crime compensa. É o que nós temos visto. Então, é preciso que a juventude veja a justiça ser feita como é devido para que nós possamos ter cautela ou a prevenção com a nossa ação criminal ou com o nosso comportamento. Caso contrário, eu vou cometendo crime e não há nada que acontece, então o crime compensa. E outra coisa, a cadeia hoje não é um meio para trabalhar a juventude para sair como um homem para amanhã. Não. Parece que quando nós estamos fora, a vida é mais solitária e já na cadeia parece que compensa. Então é preciso também trabalhar na cadeia, trabalhar naquilo que se pretende, para quando o jovem vai lá para a cadeia, porque, o que se trabalha na mente dele para que ele, quando saia, seja alguém responsável. E ter atenção. Obrigado. Só para concluir, ter atenção. Quando se passa um atestado de doidice a alguém, é preciso ter capacidade para compreender, porque muita gente finge a doidice. Muita gente finge doido para não ser responsabilizado criminalmente. E há muita gente que toma essa atitude. Então é preciso ter cuidado com o atestado da capacidade mental que as pessoas têm adquirido nos últimos tempos. Muitas vezes não é. Às vezes a pessoa bebe, fica bêbado, fica se confundindo como se fosse estar louco. Não. Às vezes o álcool está na mente e doidice não é estar alcoolizado. É preciso ter em conta isto. Venha conhecer a creche e jardim de infância Palanquinhas. Um espaço feito a pensar no melhor para a sua criança sob apoio de uma equipa qualificada. Dispomos de salas arranjadas e equipadas com materiais pedagógicos estimuladores. No Palanquinhas, oferecemos serviço de creche, jardim de infância e de ATL. Também oferecemos serviços de diária, recebemos crianças por um dia inteiro ou meio período. Cobrimos as necessidades das pessoas que vêm de férias ou que têm alguma necessidade específica. Estamos abertos das 6h30 às 19h nos dias úteis e aos sábados das 7 às 17h para crianças dos 3 meses aos 9 anos de idade. Estamos situados na Avenida da Independência, de frente ao ex-Clube Náutico. Palanquinhas, o jardim de infância onde a criança aprende a brincar e a brincar ela é feliz. Em São Tomé e Príncipe, queremos sempre bem-estar das pessoas. Vamos ajudar o ambiente, vamos ajudar a poupar, vamos trazer mais luz para toda a população. Se são clientes da EMAI, então por que esperar mais? Adiram à campanha de troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas LED. Basta levarem as lâmpadas que usam em vossas casas para os quiosques fixos ou móveis da EMAI mais perto das vossas casas. Reciclamos as lâmpadas antigas e damos em troca lâmpadas LED. No máximo 7 por pessoa. LED. Luz amiga. Mais poupança, mais ambiente. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.